Boa tarde, bem-vindos, pessoal. Já vamos engatando aqui para a gente não perder minutos preciosos, né? Uhum. Dessa vez a gente está na casa nova, né? No perfil do Neuroses Masculinas. Eu nunca apareci por aqui, nunca dei as caras assim, nem nos stories, só no videozinho do IGTV. Então, para quem não me conhece, eu sou Patrícia Mazurek. Eu sou colaboradora aqui do projeto Neuroses Masculinas, junto com o Duda Campos e o psicanalista Weider Rocha. E aqui eu ajudo o Eider, principalmente nas questões da criação de conteúdo, na programação de algumas atividades. A gente debate muito alguns temas que normalmente são bem polêmicos, para a gente poder abordar. E eu também sou terapeuta de alinhamento energético, que é uma terapia complementar, sistêmica, holística. Então, se alguém tiver interesse e, enfim, quiser saber mais, pode entrar em contato comigo, tanto pelo Neuroses Masculinas, quanto pelo meu perfil. Você, Tata. Então, sou Thaís, sou psicóloga, né? Tô cursando especialização em Gestalt terapia. Também tenho formação em Life Coach. E tenho MBA também em Gestão Estratégica e Econômica de Recursos Humanos. Mas hoje eu atuo só com a clínica mesmo, só em consultório. Então, vou começar te agradecendo mais uma vez, né, por estar aqui com a gente, para a Eu gente que agradeço. conversar, debater. Eu que agradeço. Eu adoro esse papo e foi muito legal a outra live. E essa eu tenho certeza que vai ser muito legal também, porque é um assunto bem amplo também. Mas que todo mundo vive. Não só também em relacionamentos amorosos, que é o que a gente vai focar aqui hoje, mas também vive em outras relações, né? De família, com amigos, enfim. É um tema muito comum, né? É muito normal o ciúme, né? A presença de ciúme nos relacionamentos. Uhum. E existem várias causas, né? Várias causas, vários perfis, assim, do porquê que existe o ciúme, até que ponto o ciúme, ele é, digamos assim, eu não diria saudável, mas eu diria normal, comum, normal, que não causa nenhum prejuízo, né, no relacionamento. É aí que mora o perigo. Nesse ciúme normal. Ah, é só um ciúminho, é normal. É, a gente, eu falo gente, porque eu também me coloco nisso, né? E a gente também como Aham. sociedade, enfim. A gente coloca o ciúme às vezes como algo bom, né? Então um ciúminho faz bem pra relação, O faz bem tempero da ali pro ego relação, né? do outro, né? Que a pessoa se sente valorizada quando você tá com ciúme dela. Só que você pode valorizar a pessoa de outra maneira sem ser sentindo ciúme, né? Você pode valorizar a pessoa falando que ela tá linda, você pode valorizar a pessoa falando que ela é incrível, que ela é uma profissional maravilhosa, que ela é uma pessoa é, Focando incrível no lado também. bom, né? Focando na Em vez positividade, em vez não em de vir o arrumar ciúme, problema. em vez de vir o ciúme quando é relacionamento, né? Você tá toda linda, maravilhosa, casada com o Duda, que também é lindo, maravilhoso, mas aí você se apronta para essa live, aí ele fala, nossa, É pra mas que precisa se isso? arrumar desse jeito pra live? Não sei o quê, né? A gente sabe que o Duda não é assim, obviamente, mas isso acontece em outras relações, né? Por que você tá indo tão Sim, bonito total. trabalhar? Por que você tá indo tão arrumado? Por que você tá indo cheiroso? Sendo que, cara, que bom que você tá indo arrumado, que bom que você tá indo cheiroso, que bom que você Que bom cuida que de você. você. É, exatamente, né? E aí é que mora também a questão, né, de dentro do relacionamento, Uhum. a importância das individualidades, né? Porque são duas pessoas, ou três, ou quatro, enfim, dependendo do relacionamento, na pluralidade que couber. Mas são pessoas e cada um é um ser individual. Então, se você começa a tentar estabelecer limites na individualidade do outro, o outro pode até aceitar, pode até deixar passar, mas chega uma hora que essa conta chega, né? É Então a isso. gente. É de tornar
o ciúme uma coisa boa, sendo que, na verdade, pode aí se atravessar e se tornar uma coisa ruim. Exatamente, né? Porque ciúme, né, assim, vamos colocar assim, o ciúme não é possível que tenha uma pessoa na face da Terra que nunca tenha sentido ciúmes né, do seu parceiro, da sua parceira, de quem está ao seu lado, porque é muito humano isso, né? E não necessariamente, eu lembro que logo que a gente anunciou a live, a gente recebeu um comentário de uma moça que agora me fugiu o nome. Ela disse que ciúme para ela, que ela se assumiu ciumenta, né, como ciumenta, e ela disse que para ela o ciúme tinha muito a ver com insegurança. E assim, com certeza, né, a gente sabe que a sua insegurança faz com que você projete isso no outro, né? Então você cria fantasias, você na minha concepção, uma pessoa ciumenta é uma pessoa que vive angustiada, né? E deve ser horrível viver nessa angústia, viver sempre preocupada com o que o outro está fazendo. E quando, na verdade, essa pessoa poderia olhar para ela mesmo, né? E procurar se entender, procurar de onde vem isso. E se trabalhar, se escutar, ao invés de projetar no outro, e com o tempo ir se fortalecendo e se tornando uma pessoa mais segura. E isso reverbera, né? Isso reverbera no outro dentro de um relacionamento. Sim. É difícil não sentir ciúme, né? Quando a gente gosta, tem um ciúminho, né? Tem aquele prisãozinho aqui dentro. Mas é importante entender quando que aí entra o ciúme saudável e o ciúme que passa do ponto, né? É importante olhar. Tô lendo aqui os comentários. Eu também tô tentando ler. Foi mal. É importante olhar para não passar do ponto, principalmente. Se você acha que é um ciúminho saudável, tá, mas olha que ciúminho saudável que é esse. Quando a gente fala que ciúme está relacionado à insegurança, é porque se você tá com ciúme de alguma coisa, é que aquilo tá faltando que o seu parceiro ou sua parceira te entreguem, né? Então, assim, eu tô achando que ela tá indo muito arrumada a trabalhar. Será que quando ele sai com você, ele se arruma desse jeito? E aí você fica assim, cara, por que quando ele tá comigo, ele não se arruma desse jeito? É importante entender, né? Tô usando um exemplo banal aqui, mas é importante entender de onde vem esse ciúme, que normalmente parte de uma insegurança e que por isso é muito importante cuidar, né? Eu tô fixando aqui o comentário, tô aproveitando que o Duda bem lembrou pra gente fixar. Depois Pronto. você até me ensina, porque de vez em quando eu faço outras lives e nunca sei fixar. Depois Pode deixar. Você me ensina. É facinho. E é importante, de fato, porque senão ficam vários comentários. Se perde. A Márcia perguntou aqui, ciúme pode ser considerado uma doença? Não, ciúme não é uma doença, né? Ciúme é um sentimento que você precisa cuidar para que não se torne uma doença. Porque aí hoje é um ciúme saudável. Amanhã já é o quê? A pessoa neurótica, que a pessoa vai dormir, ela pega o celular, bota lá na cara da pessoa para ela fuxicar todas as coisas que ela... Ver o que ela tá fazendo, ver o que ela não tá fazendo. Possessivo. E a partir daí torna-se uma doença, né? E aí chega essa angústia que você comentou, né? Que a pessoa que tem muito ciúme, ela fica numa angústia de fato constante. Quando você tenta muito procurar algo ali na relação, vou achar alguma coisa que tem ali, vou achar, vou procurar. Cara, se você nunca achou nada, vai procurar ali, ó, um acompanhamento, porque a questão tá com você. Exatamente, né? Vai descobrir o porquê dessa necessidade, né? Eu estava lendo também um caso clínico, né? Clínico, não é um caso clínico, mas eu estava lendo um artigo de um estudo de caso que a mulher, ela falava, ela admitia, né? Ela falava, eu sei que eu tenho muito ciúme, eu sei que eu faço da vida do meu marido um inferno, mas eu não consigo parar.
E, enfim, esse artigo, depois eu posso até procurar o nome para passar aqui. E era um estudo desse caso, né? Desse casal que vivia atormentado pelo ciúme excessivo da mulher. E aí ela foi descobrindo, assim, ao longo de terapia, né? Terapias complementares, psicoterapia, se tratando para poder voltar para ela mesma, né? Para a essência dela, para que ela pudesse voltar a ter uma relação saudável com o marido. Uhum. E às vezes não tem nada a ver com essa relação atual, né? Às vezes você traz traumas de outras relações, você traz Exatamente. traumas da sua convivência familiar, que aí você acha que você vai viver exatamente aquilo. E aí, com esses trauminhas, vira a pessoa ciumenta, né? Então, assim, meu pai é muito ciumento com a minha mãe, porque ele tem medo de perder ela. Aí, o que eu faço? Eu arrumo um namorado, eu vou lá, e aí eu sou muito ciumenta com o meu namorado. Porque eu aprendi assim é a forma de demonstrar amor. Não, Exatamente, né? E não é dessa maneira. dentro da visão sistêmica, né? Dentro do seu sistema familiar, muitas vezes você exibe uma lealdade àquele sistema. Então, o que foi vivido, você repete. Né? Às Exatamente. vezes nem no sistema de origem, como pai e mãe, mas às vezes um sintoma que está ali na estrutura familiar há muitas gerações e está se repetindo por uma lealdade sistêmica ou por uma identificação. E isso, gente, é inconsciente, tá? Não é assim, tipo, porque teve uma história de uma tia na minha família que foi assim, assim, e agora eu vou fazer igual. Não é isso. É inconsciente mesmo. Você, às vezes, demora anos e anos e anos, relacionamentos atrás de relacionamentos conflituosos por conta de ciúme para identificar a causa, né? Uhum. Teve uma pergunta aqui que eu achei legal. Como fazer a pessoa ciumenta procurar ajuda? Isso é muito legal. Vou puxar aqui pro meu lado, né? Falando em Aham. psicoterapia, onde vem o tabu que psicoterapia é coisa para maluco, que aí você fala assim, nossa, você é doente, vai procurar tratamento, vai pro psicólogo. Cara, você não precisa estar com uma doença para você procurar psicoterapia. Na verdade, a psicoterapia é um suporte, né, um apoio que promove o autoconhecimento onde você se entende, né? E é uma ciência para fazer você chegar no caminho do autoconhecimento. Então, falando sobre psicoterapia, que é onde eu entro, e aí você, Paty, complementa com a sua terapia, o importante primeiro é falar que terapia não é coisa para maluco. Terapia é para todo mundo. Para mim, maluco é quem não faz terapia, que não quer procurar o autoconhecimento. Mesmo eu sendo psicóloga, eu já relutei muito para fazer terapia. Por quê? Na terapia a gente encontra coisas que a gente não quer encontrar, entendeu? A gente não quer mexer naquilo ali. E falando sobre o ciúme específico. Só que é importante para a gente evoluir. É importante para a gente crescer, né? Então, trabalhando com clínica, obrigatoriamente eu preciso fazer terapia e é muito incrível, é muito rico. Então, assim, para essa pessoa ciumenta, que você percebe que ela é ciumenta e que ela não está percebendo que o ciúme está atravessando ela, está angustiando ela, é importante explicar que ciúme não é saudável, ciúme não é legal. Se for aquele pouquinho, tá bom. Vai, é aceitável. Pontual, né? Somos humanos, né? E quem nunca sentiu um ciúminho, beleza. Agora, se é aquele ciúme que atravessa, aquele ciúme que ultrapassa a individualidade do outro, né? O espaço ali do outro, é importante que ela procure ajuda até para ela entender de onde vem. Porque é isso que a gente falou, né? Não necessariamente vem dessa relação de agora. Às vezes é um negócio lá de quando você era criança, nem a ver com relacionamento amoroso, né? Que tem a ver com perdas, que aí você ama tanto aquela pessoa que você não quer perder e você protege ela de todos os jeitos. Então é importante chegar lá, né? Chegar nesse lugar para curar essa ferida, para que essa relação fique boa, né? E é possível mudar em relação a isso. Que é importante. Eu sou ciumenta e ponto. Aí vem a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ver assim, ponto. Pois é. Então, não é isso, né? Sim, é possível mudar, é possível evoluir e cuidar disso tudo.
Ah, tô lendo aqui um comentário, né, da mesma pessoa, da Mariana, que perguntou como ajudar uma pessoa ciumenta, né? Como alertar, aprendendo a nos adaptar, e ele sempre foi extremamente ciumento, mas ele mesmo não vê isso como algo ruim. É, pois é. Esse é um caso de como a pessoa que ela acredita que o ciúme ele está relacionado ao amor, né? Ou que apimenta a relação, ou que você, para amar alguém, você tem que sentir ciúme dela, né? Eu já passei por isso em um relacionamento e eu, por exemplo, eu não me considero uma pessoa ciumenta, né? De uma forma geral. É claro que aquele ciúminho rola, né? Não vou mentir e dizer que eu nunca senti, porque eu senti sim. Mas, no geral, não sou uma pessoa ciumenta. E eu era cobrada nesse relacionamento, porque eu me relacionei com um homem muito ciumento e ele achava um absurdo eu não sentir ciúmes dele. Ele achava, aí isso potencializava ainda o ciúme dele, porque aí ele achava que era um problema. Por que que eu não sinto ciúme dele? Se Uhum. ciúme é sinônimo de amor. E então eu trabalhei assim, eu conversava muito, né? Dentro do meu relacionamento, eu era muito diálogo, eu evitava partir para uma briga, porque é muito fácil você brigar no relacionamento por causa de ciúme, principalmente se é uma pessoa que tá justamente isso que você falou, Mari. Eu mesma acabei perdendo minha identidade, exatamente. Você vai percebendo com o tempo que você não está fazendo aquelas coisas que você gostaria de fazer, que você não Uhum. está de repente se vestindo do jeito que você gostaria, ou indo nos lugares que você gostaria, ou tendo a sua individualidade ali, o seu, enfim, a sua vida, né, do jeito que você sempre teve, para não criar problemas no relacionamento. Então, no meu caso, o que eu fazia era conversar e mostrar por A mais B, argumentar que aquele comportamento, que aquele sentimento, primeiro, que não tinha fundamento, e que atrapalhava não só a mim, como a ele, né? Porque o ciúme atrapalha muito a vida do ciumento. É como a gente já falou aqui, a pessoa vive angustiada, a pessoa. E realmente isso que a Thaís falou sobre procurar psicoterapia, quando você fala isso para uma pessoa, a reação dela normalmente não é boa, né? Uhum. Você, como psicóloga, deve ouvir isso pra caramba. Eu já escutei isso, que eu precisava de terapia. E sabe o que eu fiz? Eu fui para terapia e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida por mim foi ter procurado terapia. Mas eu entendo que as pessoas não gostem disso. Muitas pessoas procuram as terapias complementares, como um alinhamento energético, um teta healing, uma constelação familiar, para poder fugir da psicoterapia. E Uhum. muitas vezes saem da terapia complementar, seja ela qual for, com indicação de procurar do terapeuta de procurar, porque uma coisa não exclui a outra. Uhum. Uma coisa pontual, outra coisa contínua. E uma coisa complementa a outra, por isso que o nome é terapia complementar, e potencializa os resultados do autoconhecimento, de você ir se fortalecendo, fortalecendo seu psicológico, sua autoconfiança e Uhum. para a vida, né? Sim. Então, assim, eu acredito nessa base do diálogo dentro do relacionamento e de não se deixar envolver e se deixar, vamos dizer assim, se você se perder de você mesmo por causa do ciúme do outro. Uhum. Ou pensando agora por um outro lado, a pessoa que o outro tem tanto ciúme, né? O seu parceiro ou a sua parceira tem tanto ciúme que você acaba respondendo com ciúme também, só para igualar ali, só para irritar, como se fosse um duelo ali. A pessoa tá com Uhum. muito ciúme, tá te infernizando, então eu vou infernizar a vida dela também para ela ver como é que é bom. Né? Uhum. Isso a gente tem que tomar cuidado. E eu já fui induzida, por isso que eu tô falando, né? Eu tô falando de Uhum. experiência própria. Eu já fui Não, e induzida e eu você, percebi, gente, não sou eu. quando fala de perder a identidade, que você perde mesmo. Que você ama tanto aquela pessoa que tem ciúme de certas coisas, que aí você deixa de falar com certos amigos, você deixa, às vezes, de olhar para o lado, evita de ir a bares só com suas amigas porque ele vai dar um ataque, né? Ou vice-versa. Então, assim, o quão importante é cuidar do seu espaço.
E aí eu vi que a Mari... É bom a gente ler o comentário, Paty, porque depois a live fica salva e os comentários não ficam. É Senão você verdade. assiste depois se perde. Mas o quão importante é, eu amo muitas pessoas, essa pessoa tem muito ciúme de mim. Eu quero continuar com ela, quero que ela se trate. A primeira coisa é falar que ela vai buscar ajuda. Se ela não quiser de jeito nenhum, quem sabe propor até uma terapia de casal para que os dois façam juntos. Que na terapia de casal ela pode falar, cara, isso me atravessa, isso não é legal, eu me sinto acuada, né? Cada vez que vem essas crises de ciúme e tal. Porque pelo o que a Mari comentou aqui, é que qualquer homem, ele sentia ciúme. Então, assim, com certeza ele tem questões, ou às vezes ele já foi traído, ou ele já foi trocado, né? Sei lá. Eu tô lendo Ou aqui o perdeu muita comentário gente na vida dela. dele. Ela tá dizendo assim, para ele, todas as pessoas do sexo masculino, eu tenho interesse físico. Ou seja, pelo que eu entendi aqui, então ele acha que você tem interesse nos outros. Uhum. Então já é uma coisa bem específica, né? Que de repente ele tem investigando da onde vem isso, me parece muito mais uma insegurança dele, Ah, total. Segurança numa é questão dele com A ele. questão Porque é se ele dele acha com que ele. todo homem você vai se interessar, então de repente ele acha que todo homem é melhor que ele. Uhum. Por É quê? isso. Né? Mas ao Esse é o mesmo tempo, e ponto. aí? Aí a Mari não vai poder sair? Não vai poder estar andando com ele na rua e olhar para o lado para ver uma loja e por acaso tem um cara gato na porta da loja? Cara, pode ter. Às vezes você nem viu o cara gato, porque você é uma tanta pessoa tá do seu lado que você nem você foi E olhar às uma vezes nem defesa. era gato. Não Ou às vezes precisa você ser foi olhar a gato. pessoa porque a pessoa é bonita mesmo. E tá tudo bem, gente. Tem milhões de pessoas bonitas no universo, né? Eu sou um pouco ciumenta, trabalho isso ainda em terapia. Não tenho namorado, então por enquanto tá tudo certo, vou trabalhando ali. Mas quando surgir um novo relacionamento, o quão importante é aprender isso, né? Mas quando a gente foi fazer a nossa live, eu fiquei refletindo sobre mim em relação a isso, de o quanto isso tem a ver com a minha história. Cara, eu já tive relacionamento que eu fui traída. Então, eu entrava num novo relacionamento, cara, aquele cara ali será que esse cara vai me trair? Será que ele vai fazer igual o outro? E aí eu já era ciumenta. Ia no bar com os amigos, aí eu ficava, você vai com quem? Mas qual é o bar? Não, não, não. Eu era a ciumenta total e a insegurança era totalmente minha. Se ele ia fazer ou não, a gente nunca vai saber, né? Exatamente. Então, mas o quão ruim aquilo fazia pra mim mesma. Eu era angustiada, eu ficava pensando, que horas ele vai pra casa dele, que horas ele não vai. E eu tô falando sobre mim, porque assim, eu tenho certeza que muita gente faz por isso. Eu vou deixar de sair porque eu não quero que ele saia. E na verdade o ciúme é todo seu. Aí você deixa de ter o seu prazer com suas amigas, com seus amigos, com sua família, seja lá com quem for, para que a pessoa não faça o mesmo, para você não dar brecha para ela fazer. Você está esperando uma coisa do outro, ao invés de repente sentar e conversar e estabelecer um combinado. Porque se você acha que não é legal, isso acontece, né, em muitos casais. A gente chegou a comentar isso na live passada, né? Cada casal tem o seu combinado. Então, assim, não dá também pra dizer, tá vendo? Pô, fulaninho começou a namorar, nunca mais saiu comigo, nunca mais tá com os amigos. Mas se aquele casal é feliz desse jeito, se eles combinaram e dessa forma funciona pros dois, estando satisfatório pros dois, quem somos nós, né, É pra isso, o poder... combinado não sai caro. Então, assim, eu acho que também até por uma questão de segurança pública, né? Então, assim, cara, eu vou sair para tal lugar, eu vou estar com tal amigo e beleza. Eu devo chegar por volta de tal hora. Chegou a tal hora, né, que era o seu combinado com a pessoa, você tá afim de ficar mais no bar, tomar mais 10 saideiras? Liga e fala, o bar tá muito Avisa. legal e eu vou tomar mais 10 saideiras. E você que tá ali do outro lado, beleza. Aceite, a pessoa tá se divertindo, né? A Marcela tá fazendo uns comentários aqui. Deixa eu ver. Relacionamento é igual a uma empresa. Estou quase implementando a conversa do feedback com frequência. A Marcela Muito trabalha bom. com RH. É importante
dar o feedback, né? É importante, inclusive, dar o feedback assim na hora, né? Estou nesse bar, vou ficar aqui mais tempo. Ó, tô com tais amigos, tá bom? Não se preocupa, beleza? E beleza, gente, precisa confiar. Se você tá numa relação, você precisa confiar naquela pessoa que tá ali. Se você decidiu entrar nela, é porque você acredita nela, né? Então, mas também é preciso ter respeito por quem está do seu lado. Então, esses contratos, né, são fundamentais. Então, por Não é exemplo, tem sumir, gente né? que Sumir, vive o sair de poliamor. dia e volta no outro. Sim, tem gente que vive o poliamor e beleza, e o combinado daquela relação é poliamor, todo mundo se ama, pode ficar com todo mundo e beleza, e todo mundo se acorda ali. Tem gente que tem relacionamento aberto, mas o combinado ali naquele relacionamento aberto é, ó, a gente pode ficar com outras pessoas, mas a gente não pode se apaixonar. Olha que perigo. Como é que a gente sabe se a gente vai se apaixonar ou não? Sendo que simplesmente a gente se apaixona, Pois né? é. Então, É um e o contrato de relacionamento. confiança, literalmente. Uhum. E o relacionamento monogâmico é isso, ó, o nosso contrato, somos nós dois, vamos ser fiéis um ao outro. E aí entra também a responsabilidade afetiva. Que, cara, cada vez que você trai uma pessoa, é uma puxada de tapete. Aquela ferida é muito grande. E você se recuperar desse tombo é um processo. Tem gente que leva menos tempo, tem gente que leva mais tempo, tem gente que vai lá e trai de volta. Vingança, vai resolver o meu problema. É. Pode até te dar um alíviozinho, mas não tira aquela ferida que tá ali. Então, assim, o quão importante é você cuidar de quem tá na relação junto com você, né? A responsabilidade é dos dois, né? Dos dois ou Uhum, dos três, enfim. Né? Dentro do relacionamento, a responsabilidade é de cada um. Né? uhum, Eu estava aqui lendo umas anotações que eu fiz e voltando assim um pouco para no início da live, você comentou uma questão de se você procura e não acha, você tem que. Mas aí, bancando aqui advogado do diabo. E quando a pessoa que é ciumenta descobre alguma traição ou enfim, né? E quando a pessoa aí, tá com a razão. então, aí deixa de ser a palavra ciúme e entra, tô desconfiando que esse ser humaninho está puxando meu tapete aqui, está indo contra o nosso contrato. E entra muito próximo da relação abusiva, né? Que o cara, que a gente até falou na nossa primeira live, né? Que o cara ou a mulher, enfim, bota a culpa em você, que distraiu porque você não estava dando atenção, ou porque, tava bêbada, fiquei com esse cara, porque nem lembro. É, Lembro. pois é. Pode até Eu dar acho, um branco ali depois. Mas na hora sabia um pouco o que você estava fazendo. sabe, o ser humano sabe quando tá fazendo alguma coisa que não deve, né? Uhum. Não, nesse caso, o que que eu vejo, né? Nas minhas experiências, eu nunca fui a pessoa que procurei nada. Não, então por isso eu nunca achei. Eu fiquei sabendo de coisas, né? Obviamente que eu já fui traída. Quem nunca? Fiquei sabendo depois. Então eu me perguntei qual foi a diferença, né? Qual seria a diferença se eu tivesse sabido ou se eu tivesse procurado e achado? Talvez a diferença seria que o relacionamento duraria menos tempo, né? Que eu terminaria, ou talvez eu decidiria perdoar, né? Conviver com aquilo, enfim, tentar criar alguma forma Uhum. de melhoria, um entendimento, uma melhoria no diálogo. Mas a questão é, se eu sou ciumenta, né? Se você é uma pessoa ciumenta e você tá com alguém e você tá sempre procurando, não acha, ou chega uma hora que acha, qual é a diferença que faz na sua vida? Sabe, eu pensei assim, no sentido de a pessoa quer, parece que ela quer tanto achar que quando ela acha, aquilo vira um alívio. Tipo, ai, Uhum. eu sabia que estava me traindo. Tá, e aí você vai fazer o que com esse sabia? A Exatamente, vai questão é, você colocar tá uma procurando plaquinha pra do eu quê? já Você sabia precisa na de sua uma estante. certeza, na cabeceira do casal, né? Então, assim, é importante olhar, você tá procurando pra quê? Você tá Pois é, procurando, porque se esse cara ou essa mulher te traiu, você vai meter o pé e beijo tchau? Ou você tá procurando pra ter a certeza que ele faz isso e você
ficar pior ainda do que E você continuar já infernizando, né? E fazer da sua própria vida um inferno por conta de uma informação dessa. A Marcela fez um comentário aqui que eu achei legal, que o marido dela é bonito, posta lá foto, e aí quando uma mulher que ela acha, né, que é mais bonita do que ela, sendo que a Marcela é linda, porque eu conheço a Marcela pessoalmente, ela é muito linda. Quando ela acha que a mulher é mais bonita do que ela fica tensa, fica nervosa. Só que assim, cara, que bom que as pessoas acham seu marido bonito, né? Que bom que aquilo ali vai fazer bem pro ego dele, né? E que, pô, seu marido é gato, quem tá com ele é você, né? A pessoa pode, sei lá, mandar um coraçãozinho, nossa, bonito, ponto. Óbvio também, né, a gente tá falando de pessoas respeitosas. A gente não tá falando daquela pessoa que ultrapassa o limite, vai lá no inbox e sabe que a pessoa é casada. Tá provocando, não tá provocando e tá dando em uma cima. Tá situação. falando de uma coisa saudável. E que é importante até para que ele, né, coloque limite. Caso você perceba que a pessoa tá ultrapassando o limite, você sinalize, ó. Marcela, eu tô olhando aqui o comentário. Marcela. Fico pensando em quantos directs ele deve ter recebido. Mas aí é que o que isso faz diferença para você? Mas ele responde? Ele ignora? Ele ou corta? não, né? Exatamente o que ela colocou. Ou ele puxa assunto, puxa conversa. E aí entra o ponto dos contratos. Ah, não, nosso relacionamento... Somos casados, mas ele pode flertar se ele quiser, que eu não ligo. Não, eu ligo sim. No nosso contrato aqui social, acho que é um contrato, né? O contrato social, o acordo é: estamos namorando, nosso relacionamento é monogâmico, somos eu e você e ponto. Então, você pode até falar: não gostei desse comentário que essa menina fez. E aí ele vai falar: ai, não, nada demais. Né? Que homem às vezes gosta, né? Ah, não, nada demais. E mulher também. Né? Mulher também, ai, que isso, não tem nada. Sendo que assim, no fundinho, você sabe que tem. Então, e faz bem pro assim, ego, né? O nosso ego comigo, gosta dessas coisas. Mas não é saudável. Então, assim, não, então, e a gente fala assim: se fosse comigo, numa foto minha, que eu postasse, se uma pessoa fizesse um comentário desse, você gostaria de ler? Aí a pessoa vai falar sim ou não. Ela, então, é assim que começa o limite. Mas assim nesse caso, por exemplo, específico, né? Alguém comentar uma foto sua. Isso foge ao seu controle, né? Foge ao nosso controle. O que os outros vão... Da mesma forma como quando a gente sai na rua. A gente sai na rua com, enfim, com o nosso casal, de mão dada. E as pessoas passam, olham, e tem gente que não respeita. Tem gente que desrespeita na cara dura. Fala alguma coisa, grita uma cantada. Mas às vezes... o que você faz com isso? Você vai lá e responde comentário? Você vai lá e responde direct? Ou você simplesmente ignora e deixa a pessoa lá? Ou corta as relações que a pessoa tá infringindo? Se é alguém que tá passando do limite. Passa no limite, né? Porque tem gente que passa do limite mesmo, gente. A gente sabe, com homem com mulher, mulher e homem fazem isso. Então, tem gente que se colou, né? Mesmo. Uhum. Tem gente que não tá preocupada, né? Ah, o marido não é meu, quem tem que se preocupar é a mulher dele. Ou então, a mulher não é minha, quem tem que se preocupar é o marido dela. Cara, aí entra até em julgamento pessoal, isso do que a pessoa faz ou não, se tá certo ou se tá errado, pensar dessa maneira. Mas quem tem que estar, de fato, atento é quem tá dentro da relação. Né? Não tá tão errado assim essa afirmação, não. Pois é. Eu tava lendo aqui vários comentários. O pessoal tá participativo. Muito bem, gente. Assim que é bom. Assim vocês dão subsídios pra gente debater. Ó, precisa do ciúme para se sentir amado? Tem gente que provoca. Tem gente que provoca porque acha que se a pessoa não tiver... Voltando, né, aquilo que a gente falou mais anteriormente. Tem gente que precisa do ciúme para se sentir amado e que se o outro não quer, provoca. Eu vou contar aqui rapidinho uma história. Uma história minha, pessoal, justamente desse relacionamento aí que, enfim, esse meu ex-namorado, ele era extremamente ciumento, possessivo e, para piorar a nossa situação, nós namorávamos à distância. Então, Tatá sabe do que eu estou falando.
Então, assim, era literalmente um inferno. E era uma pessoa que não gostava de sair muito, sabe? Que não gostava Ele gostava de ficar com os amigos dele dentro de casa. Então isso também já era outro empecilho, porque eu ficava pensando assim, pô, se ele não vai sair, se divertir, ser feliz, tipo, quem não é feliz não quer ver o outro feliz, né? E eu falava isso pra ele, eu incentivava, vai encontrar com seus amigos, vai sair. Então já tinha um problema, né? Que eu não era ciumenta, então ele já ficava desconfiado pela minha falta de ciúme. Quando eu ainda mandava ele sair com os amigos no sábado à noite, ele ficava pra morrer, achando que, assim, eu estava querendo que ele fizesse merda. Olha só, né? Como é que as pessoas, como é que a mente vai, como se sair, estar com os amigos, num bar, ou ir num cinema, ou sei lá, fazer qualquer programa com os amigos, como se isso fosse sinônimo de, enfim, uma traição, ou sei lá, um flerte. Uhum. Sabe, eu só queria que ele ficasse feliz, porque na minha cabeça, de 20 e poucos anos, se ele fosse feliz, eu também seria feliz, entendeu? Mas a sua Então cabeça tem. estava certíssima com seus 20 e poucos anos. Na verdade, você queria que ele estivesse a individualidade dele, independente dele ter o relacionamento com você. E não que aquela saída Eu fosse queria que ele gerar transtornos entendesse que por era conta da saudável para ele como a sua pessoa. cabeça de 20 e poucos anos estava maravilhosamente bem, ela estava funcionando legal. É isso aí, o caminho é exatamente esse, né? E na verdade ele estava querendo, eu conheço um pouco da relação, né? Que ele queria que você vivesse do jeito que ele vivia, porque para Sim, ele não fazia questão de sair para night. Ele não fazia questão, ele queria socialzinho em casa que para ele era mara e que é legal também. Mas você gosta de ir pra night também. Você não gosta só de socialzinho. Você gosta de passear, curtir, enfim. Mas aí é mais fácil reverter a situação, né? E pois aí é. entra até no controlador, né? Que é que você faça exatamente igual a mim. Você queria que ele fosse livre e que tá tudo bem, né? Que vocês iam ficar bem depois. Mas, enfim, vai até para outros tópicos lá do e-book. Tem um outro Pois é. comentário aqui que eu achei. Olha, essa live caiu como um Danado. pretinho básico para mim. Estou vivendo isso e não sei como reagir à situação. Até para psicanálise eu tô voltando essa semana. Que bom, Volte, que né? bom, Volte Mari, para porque se você, análise, vai para você terapia. trabalhando isso em você, com certeza vai surtir efeito no seu relacionamento e no seu namorado. Uhum. E aí vocês dois juntos podem chegar a algum entendimento ou de repente procurar uma terapia de casal. Isso que a Tatá falou de terapia de casal é maravilhoso, Uhum. porque de repente na presença, né, de um profissional, os ânimos se acalmam e vocês consigam olhar para isso com outro olhar. Uhum. Observar melhor as situações que, enfim, culminam É que o nesse psicólogo faz ciúme. mediação, né? Não é que na terapia de casal as pessoas não discutam, não entrem em conflito. Sim, entra. Mas o psicólogo tá ali mediando e o barulho é obra aqui em cima. Tá ali mediando e entrando em contato com aquelas feridas. O legal também é que não é só a terapia de casal. Você pode fazer terapia de casal e cada um fazer a sua terapia separadamente, seja psicanálise, seja gestalt terapia, seja terapia energética, seja o que for. Cada um vai buscando ali o seu autoconhecimento, a sua maneira e o seu caminho. Então é muito importante sim, e talvez, com certeza, né? Não é nem talvez. Com certeza você é mais bem resolvida por já ter feito análise, né? Que a Mari falou, acho que eu sou mais bem resolvida por isso, por já ter feito Uhum. análise. Com certeza, porque você se conhece mais. Você já sabe Isso. quais são os seus Você buraquinhos está ali. buscando, né, para sua evolução. Uhum. Cara, buscar psicoterapia é você buscar evoluir, você buscar autoconhecimento para entender por que você age daquela maneira, por que você reage daquela maneira, né? A Marcela tá perguntando do e-book. Paty, conta aí. Ah, não. O e-book que a gente tem, ela perguntou, não vai ter e-book, né? Eu vi essa pergunta. O nosso e-book, lançado aqui pelo Neuroses Masculinas, é um e-book sobre relacionamento abusivo, né?
O título é 7 indícios de que você vive um relacionamento abusivo. E nesse e-book a gente traçou os perfis básicos, enfim, de um abusador. E aí, quando eu falo abusador, não estou falando que é um homem, né? A pessoa que comete os abusos. E a gente também dá umas dicas, assim, de como você sair dessa situação. Enfim, é bem facinho, assim, de entender, de ler, a leitura é bacana. Tá no perfil do Neuroses Masculinas e também tá no site. Você entra no site, neurosesmasculinas.com.br, baixa o e-book, é gratuito e é uma informação de qualidade. E aí dentro do e-book a gente fala um pouquinho sobre o perfil do possessivo, né? Que é o o ciumento. ciumento. Exatamente, que utiliza do ciúme para provar que ama mais, que super protege. Eu li Mari um falou uma comentário da coisa Mar... muito. Eu Isso. achei muito bom o comentário dela, né? Ele põe a culpa em mim pela atitude dele. E usou uma frase que mexeu muito comigo. Você me põe no limite de todas as minhas emoções. Ou seja, é mais um indício de que o problema está com ele. Você pode Mari, até leia o análise. e-book, pelo amor de Deus. E pode conversar com a gente no privado também, qualquer coisa, depois a gente bate um Uhum. papo. Mas assim, é importante olhar que a insegurança é toda dele. Você vai lá buscar a sua análise. Você vai se fortalecer mais ainda de que, por essa frase aí, dá pra ver que você tá certa, né? Então, É, mas o quão importante é cuidar de você, mas o quão importante é que se você quer continuar com ele, que ele procure acompanhamento. E se ele não quiser ir sozinho e você quer continuar com ele, cara, vai com uma terapia de casal vocês dois e vai entender ali para que ele entenda até que ponto ele pode ir. Porque quando ele fala que você coloca ele no limite, cara, ele não tá sabendo lidar com aquela emoção. E não é que ele não te ame, não é que ele. Na verdade, quer dizer, ele te ama até demais, né? Mas ele se ama de menos. E aí, por isso, esse ciúme todo e coloca no limite das emoções ali do vou perder, não vou perder. E com certeza tem muita coisa ali dentro dele que você nem deve saber e às vezes nem ele se dá conta. E por isso que exatamente. é E ele importante. transferir a culpa das descargas dele em cima de Sim, que você aí no relacionamento abusivo. É que eu tô pensando assim, pelo lado demonstra uma. dele, de Não, quanto sim, se demonstra uma protegeu fraqueza tempo, né? dele, exatamente. Demonstra uma fraqueza dele, algo que ele às vezes até desconhece. Ele só conhece aquela forma de agir, aquele comportamento. Esse jeito de amar, né? Ele acha de fato que é até a sua história aí que você contou com o seu antigo relacionamento. Ele acha que é dessa forma que se demonstra amor. E não é que essa pessoa não possa evoluir. Sim, essa pessoa pode. Essa pessoa pode evoluir desde que ela queira, né? Então, assim, Exatamente. não adianta você achar que você vai mudar ele. Mudar ele você não vai. Mas, se ele procurar ajuda, se ele procurar autoconhecimento, se ele procurar evoluir a partir disso, aí a conversa começa a ficar legal. Aí começa a dar certo. Quando a pessoa percebe e pode ir até por esse caminho, sabe? Olha, eu acho que não te faz bem sentir esse ciúme todo. Olha o estado que você fica, né? Olha como você fica sem controle das suas emoções quando você entra nisso. O que você acha de fazer uma terapia para trabalhar tudo isso? Né? Então, Eu eu acho que falava um bem dia nesse. por esse Eu caminho falava aí. exatamente nesse sentido, com esse meu ex-namorado que era extremamente ciumento. Eu falava pra ele: olha só onde isso tá te levando. Às vezes eu tava em casa dormindo e ele tava em casa acordado pensando onde é que eu ia estar, porque ele achava que eu mentia pra ele. Então, assim, eu mostrava pra ele argumentando e falando numa boa, sem brigar, o quanto isso prejudicava o relacionamento a mim e a ele mesmo, porque com certeza ele deve ficar muito angustiado, deve viver com conflito interno, e conflito interno gera muito barulho na mente, e o barulho na mente faz com que a gente perca realmente a razão, né? A Mari tá falando, ele fica realmente cego, coisas que não tem nenhum fundamento. Ou seja, de fato, ele não tem controle das emoções dele. Pois é, Então é preciso que ele procure ajuda. Para que e ele evolua a aí partir disso, ele precisa procurar ajuda. Até se porque, continuar assim, vai desgastando cada vez mais, exatamente. Vai te desgastando e vai chegar uma hora que nem ajudar ele você vai querer mais. não, e ele não sabe lidar com esse sentimento na relação amorosa. Porque eu tenho certeza que no trabalho dele, se ele tá com raiva, ele não fica cego assim. Ele vai lá beber a Se aguinha dele, controla.
ele vai ao banheiro e descontrola. Então, assim, ele não sabe controlar isso na relação. E é importante que ele procure ajuda. Tem Tem mais comentário aqui da comentário Gisele aqui. falando de amizade. É. Pra falar Você sobre sai com uma ciúme. amiga e a outra vai no privado e diz: é isso aí, você não me chama, né? Ou vai falar com a sua amiga? Como se ela não fosse amiga também. Então, é o ciúme de amizade, né? Ou seja, Olha, a pessoa aí que mandou mensagem no privado, ela se sentiu deixada pra trás. sentiu Pô, ninguém preterida, me né? convidou, né? Mas as duas são minhas amigas e ninguém me chamou. É a insegurança dela. Ela com certeza ficou triste, mas é que dessa maneira que ela falou aí, não foi a melhor maneira de. Ela podia ter falado, poxa, eu queria ter ido junto com vocês nem me chamaram. Da próxima vez me chama. Ela podia ter falado que ela fosse sentida desse jeito, mas vai ficar aí com essa sua amiga, não sei o que, não sei o que lá. Eu antigamente eu dizia que a pessoa ciumenta, ela tem ciúme de tudo e de todos. Ela tem ciúme no relacionamento, ela tem ciúme na família, ela tem ciúme nas amizades. Mas nem sempre é assim, né? Às vezes a pessoa é muito ciumenta dentro do relacionamento, mas não é assim com as amizades. Às vezes a pessoa tem muito ciúme dentro da família. Às vezes a pessoa tem muitos ciúmes com uma pessoa, sabe? Da família, ou um amigo, uma amiga. Eu acho que eu me enquadro nessa situação. Eu tenho mais ciúmes de amigos e família do que num relacionamento. Eu Uhum. sou o oposto, né? Eu vou na contramão do Mas na verdade ciumento. não é que. Não é um problema você ficar sentido com aquela situação. A questão é como você se expressa a partir disso. Né? Exatamente. Como Eu você tive lida com isso, né? Como fiquei você com ciúme lida. da minha amiga, fiquei com ciúme do meu parceiro, da minha parceira. Cara, fala de uma forma que você ficou sentindo. Fale sobre você, né? Não fale sobre ele. Já, ou sobre ela. Cara, fiquei sentida que vocês saíram e não me chamaram. Me chamam na próxima. O namorado saiu no bar só com os amigos, só sai pra bar com os amigos, não te chama pra um bar. Cara, por que eu não posso ir no bar junto com você, com seus amigos? Pergunta pra ele. Cara, eu queria conhecer seus amigos, me leva junto? Ou então, olha, hoje o Ao dia vai invés de ser. brigar, falar numa boa. Eu acho que é tudo ser conversado e usar as palavras melhores, né? De uma forma mais sutil, mais legal. Mas isso é aprendizado, gente. Como eu falei, já fui muito ciumenta, espero no meu próximo relacionamento não ser assim, né? Mas já tive ciúme de amigos também, mas que hoje eu não falo desse jeito, hoje eu entendo. Hoje eu entendo que eu fui sentida se não me chamaram, e eu falo, poxa, queria ter ido, da próxima vez me chama. E beleza, É. e é isso. Às vezes você só quer sair com aquela pessoa ali também. Você não Quando quer um eu grupo todo de sinto amigos. isso, eu me pergunto por que que eu tô sentindo isso, né? E se eu tô sentindo isso, o que que será que eu preciso trabalhar em mim por Uhum, conta disso, né? Por que que veio isso para mim? O que que isso quer me mostrar? uhum. E aí, Maravilhosa. Esse é o caminho do autoconhecimento. Quando você se pergunta, é a chave. Que aí você antes vai mesmo entender de ir exatamente. cobrar do outro ou falar Uhum. de um jeito mais áspero, né? É a chave do negócio, né? Então, assim, teve um comentário lá na foto do meu parceiro, da minha parceira que eu não gostei. Vou lá falar pra ele que eu não gostei. Cara, por que que você não gostou? Aquilo me ofendeu? Ou não, só é um ciúme porque eu gostaria que só eu elogiasse dessa maneira? Vale a pena dividir isso com ele ou com ela? Enfim. Eu li um comentário do Duda, ele perguntou como vocês definiriam ciúme. E aí tem outro comentário aqui, ó. Existe ciúmes até da competência do outro. E É em cima da aí, inveja também, né? Do que o outro tem. exatamente, o ciúme, eu até anotei aqui, né, que eu debati um pouco com o Duda antes da live. A gente colocou, eu coloquei assim, o ciúme é a consequência de tudo, né? Uma das definições. Ciúme é a consequência de tudo que a pessoa não tem controle na vida do outro. Aí entra um pouco de inveja, ou seja, eu não tenho muitos amigos, tenho poucos amigos, poucas amizades. E aí, o meu parceiro, minha parceira é uma pessoa muito popular, tem muitos amigos. Então, porque eu não tenho aquilo e o outro tem, eu desvalorizo, ou eu tenho, né, o ciúme é uma forma de desvalorização daquilo que de repente eu gostaria de ter e não tenho e o outro tem, ou um trabalho melhor, uma posição
social, uma posição no trabalho, enfim, diversas formas e tudo aquilo que você não pode controlar. É aquela história, né? A pessoa posta uma foto, o outro vai e comenta. Eu não posso controlar quem comenta as fotos, né? Falando da minha vida aqui, do meu exemplo, eu Uhum, não posso controlar quem curte e comenta as fotos do Duda. Não, uhum. não, não, não tenho a menor gerência sobre isso. A questão E é se como eu o for me Duda vai preocupar reagir a uma pessoa que passou dali do limite. Se ele vai responder, se ele vai dar trela, se ele não vai dar trela, porque aí entra você. Agora, o comentário do outro, cara, o seu o parceiro não tem comportamento nada a do ver com outro, isso. O seu parceiro não tem a ver com aquela mensagem que ele recebeu. Foi aquela pessoa ali que ultrapassou o limite. Agora, a forma como o seu parceiro vai responder a isso, aí é que precisam rever esses combinados ó, aí. tem um comentário maravilhoso aqui. Ah, eu tenho da Marcela. Eu tenho ciúme também da ex-mulher que teve um filho com ele. Viveram juntos 4 anos, só que é um ciúme de ainda não ter dado um filho e o primeiro foi com ela. Mas não é assim nada horrível. É uma coisa de leve, inclusive eu tô super bem com a ex. Isso é muito comum. É muito comum a pessoa ter ciúme do ex ou da ex, né? Uhum. E na verdade, isso eu aprendi numa escola de autoconhecimento da qual eu faço parte, de, enfim, desenvolvimento humano e crescimento espiritual, que aborda uma visão mais sistêmica das coisas, e também que tem base em constelações familiares. É uma coisa um pouco estranha, né, numa primeira vez, mas imagina só, se não fosse a ex do teu marido, ele não estaria livre para viver o que ele vive hoje com você. Então, eu agradeço hoje em dia a todas as ex do Duda, por exemplo, porque graças a elas ele chegou até mim. Graças aos relacionamentos que ele teve, as experiências, é que ele veio para mim no momento certo e com a maturidade certa para a gente poder viver junto, caminhar junto agora. Uhum. E assim, nesse caso específico da Marcela, né, que é uma E ex que tem um filho. chegou evoluído, maduro até você, pensando dessa maneira, graças a esse relacionamento que ele teve, graças a essa Com filha que ele tem. certeza. Que a Nesse pessoa caso, já que passou por um quando processo tem. ali, entendeu? E quando tem um filho, né, que o filho é um vínculo para o resto da vida, na verdade, o que você deveria. E que você já falou que faz, né? Porque você tem uma relação boa com a ex dele, é justamente ter essa relação e esse olhar de respeito, né? Porque, afinal de contas, aquilo foi um sistema, né, familiar que veio primeiro. Então, nada mais legal do que ter uma boa relação com os ex, as ex, os filhos que vieram antes. E tá tudo certo. É só reconhecer e pronto. Reconhecer e incluir. Assim você não vai ter problema. É claro, a gente não tá falando daquele ex ou daquela ex que fica infernizando, que é uma pessoa que. Sim, Aí é eu falo outra isso, essa é história. uma ex legal. Cara, ainda é uma ex bacana, né? Que dá pra ter uma troca. E é diferente quando tem aquela pessoa que não entende que a vida do outro evoluiu, que aquele tempo passou. Enfim, aí seria outra questão. Aí talvez o ciúme faria um pouco de sentido nesse caso. Mas não é porque ele já viveu isso antes que não possa viver de uma maneira, inclusive, ainda melhor com você. Porque quando você passa por um processo de um casamento e de um divórcio, enfim, você já aprendeu vários erros de relacionamento de convivência que você não comete no próximo. Né? Então, assim, é bom agradecer aos ex mesmo, de, cara, que bom passar na minha vida, até pra valorizar esse próximo aqui, que tá bem mais legal do que o outro. Aí a dica é, olha um pouquinho do seu passado, e aí você vai agradecer É. quem tá ali do seu E, lado. gente, passado, todo mundo tem passado. Por mais Sim. que você seja uma pessoa que de repente nunca teve um relacionamento e tá no seu primeiro relacionamento, mas você deve ter se envolvido emocionalmente com outras pessoas e todas aquelas pessoas que passaram pela sua vida te levaram a você estar exatamente onde e com quem você está hoje. Então, assim, é até uma dica para se o caso, quem tem ciúme do seu ex é o outro, né? O seu parceiro, Uhum. bate um papo desse, fala, poxa, é por causa dele, desse ex, dos outros ex ou da ex, que eu tô aqui com você hoje.
por tudo que eu aprendi, que eu caminhei. E a gente está em evolução constante, né? Eu vou agradecer aqui um comentário da Aline, minha amiga, falou que adora eu e o Duda. Ah, linda, eu também adoro você. Teve que mais? Ela falou, a Marcela falou que ajuda até ela a escolher roupa, que é super amiga. Já pensou como seria bom se todo mundo conseguisse viver assim? Uhum. Nesse lugar de respeito, de carinho. Uhum. Nossa, não teria... É o mundo perfeito. Sim. E é isso, né? Quando não ultrapassa o limite, quando tem respeito, quando tem parceria, o passado de fato todo mundo tem e vai levar isso pro resto da vida, não tem jeito, né? Ainda mais quando o vínculo é eterno. Então, Eu assisti um vídeo no YouTube esse fim de semana sobre relacionamento abusivo, né? E a menina, eita, obras. e a menina, ela tava dizendo, ela já começou o vídeo dizendo, olha, o tema do vídeo dela era que ela passou por um relacionamento abusivo, mas ela começou o vídeo já dizendo assim, olha, eu sou muito ciumenta, porque eu sou taurina e eu sou possessiva e é isso mesmo. Então, logo de cara, eu já pensei assim, eu falei, poxa, pois é, ela já se reconhece uma pessoa muito ciumenta e, de alguma forma, ela atraiu para ela um relacionamento abusivo no qual a pessoa tentava diminuir, enfim, eu não vou contar a história, mas a pessoa tentava diminuir, ela controlar ela, parará, 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 e ela cada vez mais sentia mais ciúmes, ou seja, era um relacionamento que se retroalimentava ali no abuso do controle, no abuso da possessão, no abuso do ciúme. Então, assim, você se reconhecer ciumento já é um ótimo passo para você, de repente, procurar olhar para isso, seja numa terapia de casal, numa terapia em grupo, numa terapia pontual, enfim, uma constelação, uma psicoterapia, uma análise, já é assim maravilhoso. Mas você colocar isso como culpa, tipo, botar a culpa, não, porque eu sou taurina, né? No caso, porque eu sou taurina. Ah, que é muito De repente você fácil tá se você colocar a culpa. defendendo. Bota a culpa no signo. A culpa no signo é assim, ah, batata. Né? Mas eu acho Gente, que o ó, caminho é esse, vai acabar, né, nessa live. vai O caminho acabar. é esse de procurar autoconhecimento, entender que ciúme, sempre o fundamento do ciúme é algum tipo de insegurança que talvez não tenha a ver com essa relação. Então procure autoconhecimento, procure terapia, vai se descobrir. E é isso. Procure em você, de repente. E também a gente falou muito aqui, né, da pessoa procurar nela mesma, nunca é demais autoconhecimento, uma terapia, um desenvolvimento espiritual, seja o que for. Mas tem um caso também que se você realmente não confia no seu parceiro, ou seja, se o seu ciúme é pautado na desconfiança, aí é outra questão, né? Aí já não é ciúme, aí é desconfiança mesmo e você tem que tomar uma decisão, né? De como criar confiança naquele relacionamento. Mas, enfim, chegamos É a... muito papo, né? Dá pra A gente live ficar vai ficar falando, salva, né, no perfil do Neurose. vai ficar salva aqui no Vamos jogar segunda que IGTV. vem com mais temas? Vamos pensar, mandem dúvidas pra gente, comentem lá no IGTV do Neuroses Masculinas, mandem sugestões, pode ser para o perfil da Thaís, para o meu, para o do Neuroses. Estamos abertos aí a mais temas. É isso, um beijo. Começando Obrigada, a semana muito gente. bem. Obrigada por toda a participação de vocês, gente. Beijão. Obrigada.